Pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês os componentes que fazem parte de um computador. Então, basicamente, o computador é constituído por esses equipamentos que vocês estão vendo aí, tá? Então, vamos falar de cada um deles de uma maneira rápida aí. O primeiro deles é a placa-mãe. Não tem muita diferença, né? A diferença é de tamanho, né? De exposição dos componentes. Veja aqui, ela é praticamente quase a mesma coisa, né? Algumas têm mais slots do que outras. Então, veja que essa daqui tem 2 slots PCI, né? Essa daqui já tem um. De uma maneira rápida, eu vou focar nessa daqui, ó. De uma maneira rápida, eu vou explicar o que compõe a placa-mãe. Tá? Não vou entrar muito em detalhes, não, porque vai ter um outro capítulo que a gente vai falar só dela. Então, aqui, ó, a gente tem os slots PCI aqui embaixo, tá? Slots PCI, esses dois aqui. Esse azul é o slot PCI Express. Tá? Aqui é o slot do processador, né? O soquete do processador. Esses dois são slots de memórias, memória RAM. Tá? Então essa aqui tem 2, tem placa-mães que tem 4, 6, e isso varia de cada modelo de placa-mãe. Aqui a conexão IDE, para ligação de HDs no padrão IDE, esse branco aqui. Não usa muito mais. Hoje em dia está usando muito o padrão SATA. Tá? Que é esse padrão aqui, ó. Tá vendo? Esses dois laranjinhos aqui são os conectores SATA para HD e CD-ROM. Tá? Esse conector maior aqui, ó, que vocês estão vendo, é o conector da fonte de alimentação. Tá? Aqui é o chipset. Okay? Esses pinos aqui embaixo, esses pequenininhos aqui, são para ligação dos fios do gabinete. Tá? Esse aqui não usa mais, mas é o padrão para ligação de disquete, quando tinha. Tá? Esse aqui, ó, vocês estão vendo aqui embaixo, é o conector da bateria, né, que segura as configurações da fonte da placa-mãe, né, como configuração de data, hora. Tá joia? Esse conector aqui, ó, aqui em cima, é o conector ATX 12V. E aqui, ó, nós temos os conectores on-board, né? Que já são os conectores que já vêm integrados à placa-mãe. Então a gente tem aqui os conectores PS2 de teclado e mouse, esses aqui de cima, tá? Conector serial, conector paralelo, tá? Conector placa de vídeo, no caso, placa de vídeo aqui, conectores USB, tem esses dois aqui, depois mais 2 USB aqui embaixo. Placa de rede, ó. Esse daqui é a placa de rede, tá joia? E aqui a placa de áudio, né? Onde você liga sua caixinha de som, microfone no computador, tá joia? Então, basicamente, são esses os componentes da placa-mãe aí. O próximo componente que a gente vai ver é o HD. Ele é o responsável por armazenar tudo que você tem no seu computador, desde programas, o próprio Windows é armazenado no HD, fotos, vídeos, documentos, planilhas, enfim, tudo que você tem no seu computador está armazenado dentro do HD. Dá uma olhadinha aqui atrás, né, nas conexões. Eu trouxe 2 HDs de padrões diferentes para você ver a diferença. Aqui embaixo, todo HD embaixo dele, ele vai ter uma placa, né, controladora. Ó. Isso, cada HD é um modelo, né, uma placa diferente, tá? Então tem a placa controladora aqui embaixo e as conexões dele, né, que é o painel traseiro, que é um HD no padrão SATA. Veja que você tem aqui o conector de energia, que é esse do lado esquerdo aqui. Esse menorzinho aqui é o conector de dados. Esse daqui é um jumper, né? Uma configuração de jumper, que vai dizer para o HD como que ele vai funcionar, se ele vai ser o HD primário ou o HD secundário do seu computador, tá? E aqui o HD no padrão IDE. Então veja que os conectores são diferentes, ó. Tá? São os pinos, né? Aqui a configuração de jumper também, tá joia? E do lado direito aqui a configuração, o conector, na verdade, da fonte de alimentação, né? Conector de energia, ok? Então veja a diferença das interfaces SATA e IDE. Mas o funcionamento dos HDs é o mesmo, não difere um de outro. Também a fonte de alimentação, que é a responsável por fornecer energia a todos os componentes do computador, tá? Então essa caixinha aqui, ó, é a fonte, essa aqui é a mais comum. Atrás dela a gente tem uma ventoinha, não sei se está dando para ver no vídeo, aqui dentro, ó.
dentro desse orifício tem uma ventoinha lá atrás, né, que tira o calor gerado pela fonte. Toda fonte gera calor, né? Então a ventoinha é responsável por tirar esse calor para fora do gabinete. Aqui, esse conector mais em cima aqui, do lado esquerdo, é o conector do cabo de energia. E embaixo uma chavinha, né, de seleção da energia elétrica, se é 110 ou 220. Então, muita atenção na hora de mexer nessa chavinha para não ligar, por exemplo, uma fonte numa energia 220 sem alterar essa chave. Você queima a fonte. Do lado, aqui, geralmente nas fontes, na lateral dela, ela tem uma etiqueta, tá, que especifica, né, todas as informações da fonte. Energia de entrada, tensão máxima, né? Total máximo, no caso é uma fonte de 220 watts, ok? Então é sempre interessante ficar atento nessas especificações aqui, beleza? E continuando aqui, né? A gente tem os conectores da fonte, tá? Então a gente tem o conector da placa-mãe, que é esse maior aqui, ó, beleza? Conector da placa-mãe. Você tem aqui o ATX 12V, que é para passar energia para o processador também, né? Alimentar o processador. Não só ele, tá? O próprio conector da fonte, da placa-mãe já alimenta, mas isso aqui é como se fosse uma energia extra para o processador, tá? Tem processador que consome bastante. Temos aqui os conectores Molex, tá? Que é para conectar, alimentar CD-ROM, HD, né? Nesse padrão de conexão ainda. Tá? Então, geralmente os conectores Molex eles sobram na fonte. Você liga os seus equipamentos, né, e eles acabam sobrando. Você tem aqui o conector SATA, né, aquele que eu mostrei para vocês do HD. Então, se você quiser alimentar um HD SATA, vai ser com esse conector aqui que você vai utilizar. Tem um outro conectorzinho, né, esse aqui, ó, de disquete, que não é muito utilizado hoje mais. Tá joia? Antigamente utilizava ele para alimentar disquete. Então, basicamente, os conectores da fonte são esses aí, tá? E esse aqui, ó, é um outro padrão de fonte, é uma fonte um pouco menorzinha, tá? Veja que ela é um pouquinho diferente daquela, né? Mas é uma questão só de tipo, né? De modelo, tá? De repente, para um computador menor, um computador mais compacto, né? Uma fonte diferenciada aí, tá? Mas basicamente a mesma coisa lá, tá? Tem as tensões, né? Os conectores, ó, do mesmo jeito da outra lá. Temos os cabos, né? Os cabos de conexão. Então, quais cabos a gente tem aí? O primeiro que eu vou falar, que é o mais atual, né? Que usa hoje em dia, é o cabo SATA. Beleza? O cabo de alimentação de dados. Do HD, no caso. É para transferir dados do HD para a placa-mãe. Então, você liga uma ponta na placa e outra ponta no HD. Beleza? Ou no CD-ROM, né? Aqui, você tem um cabo que hoje em dia também não é muito utilizado mais, que é o cabo de disquete. Tá? A gente chamava isso aqui de cabo flat. Esse cabo também hoje não é utilizado mais, até porque o disquete caiu em desuso, né? Mas é um cabo que tinha de alimentação também. Veja que é um pouquinho diferente do SATA, né? Ele é um cabo mais chatinho. Temos o cabo de alimentação de CD-ROM ou HD, tá? Veja que nesse cabo aqui você tem 3 pontas, né? Então você ligaria, por exemplo, uma ponta na placa-mãe, uma ponta no CD e a outra ponta no HD. Tá? Poderia ligar os dois no mesmo cabo. Joia? Então esse aqui é um cabo de 80 vias. Eu não sei se está dando para ver aqui, ó, no vídeo que ele é mais fininho, né, as vias dele. E temos esse outro cabo também para ligar HD e CD-ROM. Só que esse outro já é de 80 vias. Ó. Veja que é um pouquinho diferente. Eu vou pegar os dois aqui, ó, um do lado do outro, para você ver a diferença entre os dois cabos. Então, pessoal, esse padrão de cabo aqui você não vai utilizar hoje em dia. Se você for montar um computador novo, tá? Você não vai ficar utilizando o padrão IDE. Você vai acabar utilizando o padrão SATA, né? Tanto para HD quanto CD-ROM, que é um padrão mais atual. Okay? Nós temos as memórias, tá? Memória RAM de computador. Então aqui você tem o modelo de memória de notebook e aqui de computador desktop, né? Dos computadores comuns aí. Tá? Então vamos ver aqui que tipo de memória que é. Então aqui a gente tem, ó, de 1 GB, ela é uma memória de 400 MHz, ela é PC400, tá? E DDR1. Esse segundo aqui, tá? Ele já é um pente de memória lá, o PC333, ou seja,
333 MHz, DDR também, e de 256 MB de memória, tá? Então esse pente aqui, ele tem 1/4, tá, da capacidade dessa outra aqui, ok? Essa daqui é uma memória RAM de notebook, de 1 GB também. Um componente também muito importante no computador é o dissipador de calor, tá? Para que serve esse componente? Tá joia? Ele vai ficar em cima do processador. Então essa parte que você está vendo aqui, tá? Ela fica em cima do processador, e como o processador gera um certo calor, ok? Esse calor é transferido para esse equipamento, né? E essas gradinhas aqui têm a função de dissipar o calor. Então aqui em cima vai uma ventoinha, tá? Um cooler aqui em cima, tá joia, que joga ar frio em cima desse dissipador e realmente tira o calor gerado pelo processador, né? Então essa parte de resfriamento é muito importante aí. Então a gente tem vários modelos, né? Veja que esse aqui é um modelo, tá? Para cada, dependendo do processador, esse dissipador é maior ou menor, tá? Veja que esse aqui é um outro modelo, ó. Tá joia? Geralmente ele é de alumínio ou cobre, tá? E aqui um modelinho bem mais antigo, tá? Esse já é de um processador bem menos potente, tá? Processador mais antigo. E na verdade funciona dessa forma aqui, ó. Esse aqui já está até completo, né? Só que é pequenininho. Para processadores atuais, essa ventoinha é bem maior. Às vezes isso aqui enche de poeira e obstrui essas gradinhas, dificultando essa refrigeração. E aí é onde às vezes o computador começa a travar do nada, porque não está conseguindo resfriar de uma maneira eficiente. Tá joia? Então esse aqui é bem importante, esse componente também. Temos o processador da máquina, tá? Então esse aqui é o famoso CPU, como muita gente às vezes chama o gabinete, né, de CPU. Ah, vou levar o meu CPU lá na loja de manutenção. Na verdade está errado, tá, pessoal? CPU é essa pecinha aqui, ó, é o processador da sua máquina, tá joia? Ele é o responsável por executar as instruções, editar foto, editar texto, assistir vídeo, acessar a internet. Então tudo que acontece no computador é esse equipamento aqui, essa pecinha que executa, tá? Então esse é um processador da AMD, não é dos mais atuais, né? O que eu consegui achar para vocês é esse processador, mas não muda muito, tá? De um para o outro. O que muda hoje em dia é o encapsulamento, às vezes é um pouquinho diferente em cima, tamanho, né? Potência, enfim, são essas coisas. Veja aqui embaixo aqui, ó, ele tem uma certa pinagem, né? Esse processador é de pinos para um determinado tipo de soquete de placa-mãe, beleza? Muito cuidado ao tocar nesses pinos, pode danificar o processador. Se tiver eletricidade estática no corpo da pessoa que estiver mexendo, pode dar problema, tá bom? Você vai comprar um computador e falar, é um Core i3, Core i5, AMD Athlon, por exemplo, diz respeito a essa pecinha aqui, beleza? Muito importante também. Drive de CD, então veja que é um drive um pouquinho mais antigo também, né? Mas é basicamente igual a todos os outros aí, funcionamento. A interface traseira dele é bem parecida com o HD, né? Veja que você tem aqui a interface DE para ligar, né? O jumper de configuração, tá? E aqui do lado direito aqui, conector de energia. Eu separei algumas placas de expansão, né, que são placas adicionais que você pode colocar no seu computador. Então aqui a gente tem uma placa no padrão ISA, tá? Uma placa-mãe bem antiga, placa-mãe não, desculpa, uma placa de vídeo bem antiga. Veja que o padrão dela é um padrão ISA, ó. O conector é diferente desse daqui, por exemplo. O conector aqui do cabo do monitor. Tá joia? Então veja que essa placa é uma placa em desuso, tá? Só trouxe ela a fim de curiosidade mesmo. Tem essa outra placa de vídeo, que é bem mais atual, né? Mais robusta. Veja que ela tem até um dissipador de calor para ela, né? Parecido com aquele do processador. Para tirar o calor dessa placa. Provavelmente ela deve ter um processador dedicado só para ela, né? Então veja que é uma placa bem mais robusta, tá? Menor inclusive. Tem uma outra entrada aqui, né? Da VGA. É uma placa de vídeo também, uma outra placa de expansão. E aqui uma placa de rede. Além da sua placa, se você comprar uma placa-mãe hoje em dia, ela já vai vir, muito provavelmente, com uma placa de rede on-board, né? Já integrada na placa-mãe. Mas isso não impede que você tenha outra placa de rede, uma, duas, três, no computador. Se a sua placa-mãe tiver
slot suficiente para encaixar, tá joia? Então, da mesma forma que eu tenho essas placas aqui, eu tenho placa de áudio, você pode colocar uma outra placa de som no seu computador, então dependendo da necessidade aí. O cabo de alimentação, né, que você liga na tomada da sua residência e liga na fonte, tá? Essa outra ponta você liga na fonte para alimentar o seu computador. Eu quero mostrar para vocês são as ventoinhas, né? Então, isso aqui é responsável por refrigerar o computador. Então, tem gabinetes, às vezes, que tem 2, 3, 4 ventoinhas localizadas em locais estratégicos para melhorar a ventilação, né? Para criar uma circulação de ar adequada dentro do gabinete e retirar todo o calor gerado, tá ok? Então, essas ventoinhas também são muito presentes aí nos computadores. Então, o que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo são essas peças que são os componentes básicos do computador, ok? Um grande abraço.